E se tudo o que você teme já tivesse sido vencido antes mesmo de você nascer? Não é força de expressão, é uma verdade antiga, registrada em palavras que atravessaram séculos, tempestades e guerras. Palavras que, se você permitir, podem reescrever a maneira como você vê a si mesmo e o mundo. Há uma voz que ecoa desde o princípio, não apenas chamando, mas escolhendo. Uma voz que pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E essa pergunta não foi feita a anjos, nem aos poderosos deste mundo. Foi feita a pessoas comuns, como eu e você. Talvez você ache que essa história seja apenas sobre reis e profetas, sobre um tempo distante que já passou. Mas e se eu te disser que ela é sobre o que está acontecendo agora, na sua vida, nas suas dúvidas e até no seu silêncio? Neste vídeo, vamos mergulhar em mensagens que já transformaram nações e reergueram corações quebrados. Vamos ver o que elas têm a dizer sobre coragem, propósito, medo e sobre como seguir quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas não espere aqui um discurso pronto ou frases de efeito. O que você vai ouvir é cru, real, e vai cutucar pontos que talvez você prefira manter escondidos, porque o que Deus fala nem sempre é o que queremos ouvir, mas sempre é o que precisamos. O ponto é, talvez você não esteja aqui por acaso, talvez de algum jeito essa seja a sua pergunta respondida, aquela que você fez sozinho, no escuro, e nunca contou para ninguém. O ponto é, talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez, de algum jeito, essa seja a sua pergunta respondida, aquela que você fez sozinho, no escuro, e nunca contou para ninguém. A Bíblia nos mostra um momento emblemático. Isaías, ouvindo a voz do Senhor perguntar: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. É bonito, mas já pensou no peso dessa resposta? Dizer envia-me não é só um ato de fé, é uma sentença de mudança. É se voluntariar para enfrentar o que não entende, caminhar por estradas desconhecidas e carregar uma mensagem que pode até ser rejeitada. E é aí que entra o detalhe que quase ninguém fala. Antes de dizer sim, o coração treme. O medo é real. Porque o chamado de Deus não é para zonas de conforto, mas para lugares onde a confiança é mais necessária do que a força. Talvez hoje você sinta que está no canto mais distante da terra, esquecido, sem forças, ou até sem esperança. Mas o mesmo Deus que chamou Isaías disse: eu o escolhi e não o rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa promessa não foi feita apenas para um profeta há milhares de anos. Ela é um eco que atravessa gerações. Ela vale para quando você enfrenta uma entrevista de emprego, que parece impossível, para quando o diagnóstico médico assusta, para quando você sente que ninguém te entende. Outro ponto fascinante é como Deus se apresenta. Eu irei à sua frente e nivelarei montanhas. Quebrarei portas de bronze e cortarei trancas de ferro. Essa imagem é poderosa. Portas de bronze eram usadas em fortalezas. Trancas de ferro protegiam tesouros. Deus está dizendo que nada, absolutamente nada, pode barrar o que Ele quer fazer. Mas perceba, Ele não está dizendo que não existirão montanhas, portas ou trancas. Ele está dizendo que vai romper o que impede você de avançar. Ou seja, o obstáculo é parte do processo, não um erro do caminho. O problema é que, na vida real, a gente quer que Deus tire tudo do caminho antes mesmo de começar. Queremos estrada limpa, luz verde e garantias, mas Ele sabe que a nossa fé cresce no impacto contra o improvável. Se hoje você está diante de algo que parece impossível de atravessar, talvez esteja exatamente aí que Ele quer mostrar quem é. Em meio a tudo isso, existe uma frase que me marca profundamente. Eu o chamei pelo nome. No mundo, as pessoas te reconhecem pelo que você faz, pelo que você tem
ou pelo que já conquistou. Mas Deus te conhece pelo que você é. E isso não muda com falhas, quedas ou perdas. Quando Ele diz, eu o chamei pelo nome, está afirmando que você não é só mais um no meio da multidão. E isso importa, porque nos dias em que tudo desmorona, o que sustenta não é o aplauso das pessoas, mas a certeza de que há um Deus que sabe exatamente quem você é. E continua dizendo, não tenha medo, eu o ajudarei. Sabe qual é um dos maiores choques quando você começa a caminhar com Deus? Não é descobrir que Ele é real. É perceber que Ele é soberano até nas coisas que você não queria que acontecessem. Ele mesmo diz, eu formo a luz e crio as trevas. Trago prosperidade e também permito o dia mau. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso mexe com a gente. Porque, no fundo, gostaríamos que Deus fosse como um botão de emergência. Aperta e Ele resolve tudo. Mas o Deus da Bíblia não é um atalho para fugir da dor. Ele é o caminho para atravessá-la. Essa é a parte em que muitos desistem, porque é difícil entender como um Deus de amor pode permitir que enfrentemos vales escuros, perdas ou injustiças. Mas se você observar bem, é nesses lugares que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Davi escreveu, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Isso não saiu de um trono confortável, mas de um campo de guerra. Ele estava cercado por inimigos, traído por pessoas próximas e mesmo assim dizia, meu coração não teme. A confiança de Davi não era porque ele sabia como vencer, mas porque ele sabia quem estava com ele. Essa é a chave que muda tudo. Parar de medir o tamanho da vitória pelo tamanho da nossa força e começar a medir pelo tamanho do Deus que prometeu. E aqui está algo que poucos entendem. A fé não é ausência de medo. Fé é a decisão de seguir, mesmo tremendo. Talvez uma das imagens mais conhecidas da Bíblia seja ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que o texto não diz se eu andar, mas quando eu andar. O vale não é uma exceção, é parte do caminho. E esse vale não é só sobre morte física, é sobre todos os lugares onde a esperança parece morrer. É quando a oração fica sem resposta, quando a perda chega sem aviso, quando o silício de Deus parece mais alto que qualquer palavra. Mas até aí ele promete, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui que algo incrível acontece. A presença dele não remove o vale, mas muda a forma como você o atravessa. Você deixa de andar com desespero e começa a andar com propósito. Essa parte me fascina. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pensa comigo. Deus poderia simplesmente afastar os inimigos, apagar as ameaças e encerrar a guerra. Mas ele decide preparar uma mesa no meio da tensão. E isso significa que ele não precisa mudar o cenário para te honrar. Ele muda a sua posição dentro dele. E mesa fala de comunhão, fala de descanso, fala de abundância. É como se ele dissesse, eu cuido de você a tal ponto que até no campo de batalha você pode se alimentar em paz. Talvez hoje o que você precisa não seja que Deus apague todos os problemas, mas que Ele te mostre onde está a mesa dele no meio desse caos. O salmista também escreve, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as derrotei. Essa repetição, em nome do Senhor, não é um detalhe poético, é a chave da vitória. Não importa quantas vozes dizem que não vai dar, não importa quantos obstáculos surgem. Se a sua força vem dele, a contagem de inimigos não muda o resultado. Isso é libertador, porque significa que você não precisa ter todos os recursos, todos os contatos ou todas as respostas para vencer. Você precisa da direção e da presença certa.
E é nesse ponto que as histórias bíblicas e a nossa vida se encontram, entre promessas e batalhas, entre não temas e Senhor, estou com medo. Quando Deus diz, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há outro, Ele está lembrando que Ele não é apenas parte da sua história, Ele é o começo, o meio e o fim dela. O clímax dessa jornada é entender que, quando você está no centro da vontade dele, o fim já está escrito, e escrito para a vitória. Mas a vitória não é apenas sobre os outros, é sobre você mesmo. Sobre vencer a dúvida que paralisa, o medo que cala, a insegurança que faz desistir. E no momento em que isso acontece, é como se a voz que chamou Isaías ecoasse de novo, dessa vez dentro de você. Quem enviarei? Quem irá por nós? E sem perceber, você responde, eis-me aqui. Chegamos até aqui, passando por promessas antigas, batalhas internas e verdades que atravessam séculos. Mas a pergunta que ecoa desde o início continua, quem irá? E talvez essa não seja uma pergunta só para profetas. Talvez seja a pergunta que Deus está fazendo a você, agora. Porque no fim, não é sobre quantos versículos você sabe de cor, nem sobre quantas vezes já foi à igreja. É sobre se você está disposto a dizer sim, mesmo sem ter todas as respostas. É sobre confiar, mesmo quando os pés ainda tremem. Deus não chama multidões, Ele chama pelo nome. E se Ele sabe o seu nome, Ele sabe também o peso que você carrega. Ele sabe das orações que você fez chorando, dos momentos em que pensou em desistir e de todas as vezes em que a vida pareceu grande demais para você suportar. E ainda assim, Ele diz, não temas, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Isso não é poesia barata, é o Deus eterno dizendo que não vai te soltar, nem quando o vale é escuro, nem quando a batalha parece perdida. Muita gente acha que vitória é nunca cair. Mas a verdadeira vitória é levantar todas as vezes, mesmo que o corpo doa e a alma esteja cansada. O salmista dizia, fui empurrado para cair, mas o Senhor me ajudou. E aqui está algo que talvez você precise ouvir hoje. A sua fraqueza não é o fim da história. Na verdade, é nela que Deus mostra o quanto é forte. Ele mesmo disse, irei adiante de você e nivelarei montanhas. Talvez hoje esta montanha seja um medo antigo, um relacionamento quebrado, uma dívida que você não sabe como pagar, ou uma decisão que você tem adiado. O que Ele quer que você saiba é, você não precisa escalar esta montanha sozinho. E sim, haverá momentos em que nada parecerá mudar, mas até nesses dias, Ele continua sendo o mesmo. Continua segurando sua mão, continua dizendo, eu estou com você. Talvez, no fim das contas, tudo que Ele queira ouvir de você seja aquilo que Isaías disse. Eis-me aqui. Não porque você é o mais forte, ou mais preparado, ou mais capaz, mas porque decidiu confiar que Ele vai ser suficiente onde você não é. Então, se essa mensagem falou com você, lembre-se, cada sim que você dá a Deus abre um caminho que você ainda não pode ver, mas que já está pronto para você andar. E antes de encerrar, fica uma última pergunta para você guardar. E se tudo que você precisa para seguir já estiver dentro de você porque Ele mesmo colocou? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir.